Shalom, graça e paz a todos. Aqui Pastor Wagner Muniz. E amados, vídeo novo aí para vocês. Assunto muito sério. Não que aqui dentro do canal nunca teve assunto sério, mas esse é um tema bastante de uma relevância muito grande. Falar sobre esse tema que é homossexualidade, discriminação, transfobia, homofobia e esse tipo de coisa. E esse vídeo aqui, meus amados irmãos, eu quero estar aqui deixando a minha opinião no final desse vídeo a respeito desse tema aí, desse assunto, que é a transmofobia. Inclusive é uma palavra nova no nosso dicionário, e a homofobia. Amém, meus irmãos? Então não saia daí, fique nesse vídeo aí até o final. E já vou pedindo para vocês, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e vamos junto, amém? Depois da vinheta, bora pro vídeo. Então, meus amados, alguns dias atrás aí, há exatamente 3, 4 dias aí, o pastor André Valadão, da Igreja Batista Alagoinha, dos Estados Unidos, entrou numa grande questão, está sendo assunto aí de debates, o seu nome está sendo ventilado ali no Ministério Público e outro tipo de coisa. Então, meus amados, políticas e também a própria promotoria, né? E a comunidade também LGBTQIA+, já está cobrando um posicionamento. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal do Acre. Essa situação, Casagrande, aconteceu em uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos, mas a pregação também estava sendo transmitida pelo YouTube. E aí a fala do líder religioso, do pastor, acabou repercutindo. E para a gente entender um pouquinho desse contexto, né, ao que está sendo investigado, vamos acompanhar aqui a fala de André Valadão, que está sendo apurada pelo Ministério Público Federal do Acre. Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode os 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a casa serviremos ao Senhor. E aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula, ensinando. Como a gente acompanhou a fala dele, deixa uma abertura de interpretação grande, que é o que a comunidade, o Ministério Público agora está apurando, se houve homofobia nessa fala dele, se houve realmente uma indução à agressão e à morte da comunidade LGBTQIA+. Depois de toda essa repercussão, André Valadão publicou um vídeo nas suas redes sociais em que se desculpa e diz que a fala não está dentro do contexto em que ele abordava na pregação. Vamos acompanhar também. Da libertinagem, grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus, e o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa clara que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé.
Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus. Deixarmos claro para vivermos essa realidade. Eu queria dizer o seguinte, eu estava meditando a respeito desse tema, estava orando a respeito desse tema, e Deus me revelou ao meu coração algumas coisas que gostaria de passar para a igreja brasileira, para os irmãos, o que está acontecendo. Na verdade, meus amados, nós estamos fazendo parte de uma grande batalha, digamos assim. Que batalha é essa, pastor Wagner? É uma batalha da direita contra a esquerda, é uma batalha da ditadura contra a democracia, é uma batalha da ditadura da mídia, é uma ditadura diferente da mídia, ou de um partido político, sei lá, contra as forças espirituais do bem, contra a igreja. Nós estamos numa batalha, meus amados. Deus me revelava no meu coração que é uma batalha da direita contra a esquerda, é uma batalha entre o bem e o mal. E, na verdade, Satanás quer colocar uma mordaça. Vamos ser direto e reto, né? Na verdade, Satanás quer colocar uma mordaça na igreja, quer calar a igreja, quer calar os seus atalaias, quer calar os pastores, os seus profetas, a liderança religiosa. E nós não podemos ficar calados. Eu nasci para poder ver comunista ensinar cristão a como ler a Bíblia. Gente que nunca abriu um versículo, pessoas que não têm comunhão, intimidade nenhuma com Deus. Tive que ouvir aqui um pastor da Shopee e a sua igreja invisível dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso, pelo contrário. Sabe quem matava homossexuais, ô pastora Shopee? O Fidel Castro, que falou para a Folha de São Paulo que matava e perseguia homossexuais em Cuba. Estão querendo dizer que uma ministração tirada aí completamente um trecho fora de contexto, dizer que o pastor queria matar homossexuais. Espera aí. Vocês estão querendo dizer isso como se vocês fossem os defensores, os amorosos da democracia. Tomem vergonha na cara. Vocês mataram os nossos irmãos, vocês mataram os cristãos. Holodomor comunista, lá na Ucrânia, o seu partido ostenta uma foice de martelo, e agora quer... Nós não podemos ficar passivamente olhando uma situação, né, vendo as coisas acontecerem e nós ficar sem brilho, nós ficar, digamos assim, de braços cruzados, olhando o que vai acontecer, torcendo para que alguma coisa venha acontecer e dá tudo certo para nós. Nós somos servos e servas de Deus, e nós devemos também entrar nessa batalha e ajudar os nossos irmãos em Cristo. Então, meus amados, o que acontece? Então, meus amados, está na hora de nós tomarmos a nossa posição. Está na hora de você, como um servo, uma serva de Deus, um obreiro, um pastor, uma missionária, alguém assim que exerce algum tipo de liderança na sua igreja,
tomar uma posição e não se calar. Ajudar, nem que seja apenas em oração, mas ajudar os nossos conservos nessa batalha. O que acontece é o seguinte: há poucos dias atrás pegaram uma fala fora do contexto do pastor André Valadão e nessa fala estão querendo simplesmente incriminar, estão querendo dizer que esse pastor é um criminoso, estão querendo prender. E aquilo que eu disse anteriormente, estamos vivendo uma ditadura democrática no nosso país. Estamos vivendo uma ditadura democrática, aonde os sapatinhos de algodão simplesmente querem destruir a nossa nação, querem usurpar os nossos direitos, o direito da igreja, querem destruir, na verdade querem destruir, calar o seu povo. E pasmem, povo de Deus, isso já vem acontecendo há muito tempo. Isso tem acontecido há muito tempo. Só que agora está ficando mais evidente as coisas e nós estamos conseguindo perceber que rumo que está tomando o nosso país. Que rumo que está tomando o nosso país diante dessa situação. Então pegar essa fala do pastor André Valadão e colocar ali simplesmente fora de contexto, aonde ele diz que certo tipo de pessoas deveriam ser resetadas. E estão falando ali que ele está incitando, o crime que eles querem acusar é incitação à morte, né? À matança, ao ódio. E não é nada disso, gente. Não é nada disso. Estão simplesmente distorcendo uma palavra para querer acusar esse homem de Deus. Agora, cá para nós, gente. Nós precisamos de... eu admiro muito assim a coragem desse homem, o pastor André Valadão. Eu não conheço muito da vida dele, não sou seguidor dele, mas agora eu vou passar a ser seguidor desse pastor, que eu vejo que é um pastor de coragem, e é disso que nós precisamos. Nós precisamos, gente, de deputados como Nicolas Ferreira também, que é um menino que me agrada muito, a sabedoria, a intrepidez que esse jovem tem. Com Cristo, eu continuo dizendo, pecado é pecado, e ponto final. Agora querem tirar a nossa liberdade, dizendo o que achamos correto? Como assim? Essa é a liberdade de vocês? Eu tenho que ficar aguentando agora comunista dizer para cristão que é ser cristão? Enquanto nós estivermos de pé, não tem ninguém que cale nós, nem mesmo o inferno vai calar a gente. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Não vai ser deputado gritando que vai calar a nossa voz. Parabéns, pastor André Valadão e toda a igreja evangélica cristã do Brasil. Nós vamos resistir. Dentro da nossa política, eu sei que pregar contra esse povo, você desejar ter um país justo, honesto, é como se fosse assim, gente, está se tornando assim, remar contra a maré. E simplesmente Satanás quer colocar uma mordaça na igreja brasileira. E se nós não tomarmos posição agora, a tendência é ficar mais sério. Um grupo de artes nos Estados Unidos usou a imagem de Jesus Cristo em uma apresentação pública. A apresentação, que pede respeito pelas conquistas da comunidade gay, acabou chocando os internautas que criticaram os atores.
Dá licença, que é o meu lugar de fala. Não, eu teria todos os direitos de chegar aqui e lacrar. Todos os direitos de chegar aqui a lacrar. Mas eu sou o primeiro, eu sei do que ele está falando, inclusive sobre a parada do próprio Orgulho Gay, que é o mês em comemoração. Mas eu vou dizer muito bem, assim, eu não acho que, em primeiro lugar, foi o que ele quis profetizar ou dizer ali. Eu não gosto desse tipo de lacração ou de lacradores. Eu sempre, olha, eu participei da primeira, mas da primeira parada do Orgulho Gay. A primeira, nós éramos 800 pessoas saindo de frente ao MASP. Eu acho que a parada, ela perdeu completamente a relevância. Completamente. Virou assim um banzé a parada gay. A parada gay, infelizmente, hoje você vê gente fazendo sexo em plena Paulista, você vê assalto, roubo, você vê absolutamente tudo. Eu não posso concordar com isso, eu não sou representado por isso. Eu não sou. Desculpa. Não sou. Por mais que as pessoas tentem, por mais que podem me xingar, podem falar o que quiserem. Tem um monte de lacrador aí que vai me xingar. Onde já se viu com esse discurso? Tudo bem. Ok, tá tudo certo. Eu não ligo, porque a partir do momento que eu tenho a minha opinião, eu quero que ela seja preservada também da mesma forma como as pessoas têm a delas. Mas eu não posso ser representado, por exemplo, por gente fazendo sexo em cima de trio elétrico. Não posso. Eu não posso simplesmente banalizar isso e achar que tudo isso é lindo, maravilhoso. Eu acho que existe sim, o movimento, eu acho que tudo girou a favor, aconteceu, foi bacana, ok. E toda a conquista, ela vem através de uma manifestação. Mas hoje a baderna que é, hoje infelizmente do que fizeram e a forma, eu estou falando da forma, não estou falando da conduta. Alguém pode me dizer, mas pastor Wagner, estava escrito que no final dos tempos ia ser assim mesmo, isso é com a permissão de Deus, mas não, gente, você não deve se acovardar. Como aqueles homens lá de Gideões que Deus falou assim, olha, aquele que for covarde, medroso, volta para trás, vai para sua casa. Você não deve ser um desses covardes medrosos, não. Então, gente, nós temos que é hora da gente orar. É hora da gente, meus amados, parece que eles querem tirar a Bíblia agora do povo. É um livro um livro milenar, mas que ali tem as nossas regras, os nossos princípios de conduta. E eles querem tirar a Bíblia também, dizendo que nós somos transfóbicos, homofóbicos. E não é assim, a igreja não é transfóbica nem homofóbica. A igreja, ela não tem ódio. Ela não tem ódio dos transexuais. E não. Agora, meu modo de pensar é o seguinte, talvez ali ele não, naquela parte ali da pregação que ele estava pregando, e eu vi a pregação todinha, pegar ali um texto fora de contexto. O pastor André não quis dizer aquilo que ele falou, né? Talvez ele foi infeliz, mas ele está sendo vigiado pela esquerda, né? Ele está sendo ali perseguido pela esquerda. E tudo que ele falar da agora para frente, gente, vai ser assim. Então a tendência não é só o pastor André Valadão. São todos os pastores, gente. Vai chegar uma época em que, se nós deixar eles fazerem o que querem, nós não vamos poder mais pregar, mais falar. É isso, gente. Mas tudo bem, voltando lá ao trecho da fala do pastor, talvez ali naquele ponto ele foi infeliz de dizer aquilo, mas o meu ponto de vista, no que diz respeito ao movimento LGBT,
e a transfobia, homofobia, é assim, de acordo com a nossa regra de conduta, que é a palavra de Deus, Deus, ele não quer matar, Deus, ele não quer fulminar esse tipo de pessoa. O que Deus condena é o comportamento pecaminoso desse movimento. É isso, gente. O que Deus condena é o comportamento, que é o pecado. É lógico que Deus ama. Deus ama. Deixa eu pegar o lenço aqui. É lógico que Deus ama a humanidade, gente. Olha o que Deus diz na palavra do Senhor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, né? Mas para salvar o mundo. Deus mandou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Mas não é, gente, que Deus ele vai concordar com o pecado, com a atitude pecaminosa do ser humano. Porque a tendência desse pessoal, desse povo, é o inferno, infelizmente. É o inferno. Pela palavra do Senhor. É o inferno. Só que assim, a igreja, ela não discrimina. Pelo contrário, na igreja tem muita gente assim. Pessoas na igreja nesse sentido. E a pessoa verdadeiramente se converteu, hoje é um servo de Deus, um servo de Deus. Então assim, gente, a igreja, ela não odeia os homossexuais, os transexuais e afins. Não, a igreja, ela ama. A igreja, ela só tem o seu princípio de muito tempo. O que está acontecendo, meus amados irmãos, que querem agora incriminar a igreja, destruir a igreja. Satanás está com grande fúria. Mas a palavra do Senhor nos diz, a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já quiseram calar a igreja, né? Tempo da Inquisição, o tempo do início da igreja, muitos eram queimados, muitos eram crucificados por causa da sua fé, e não calaram, pelo contrário, aumentou ainda mais. E assim vai ser, meus amados irmãos, até a volta do Senhor. Agora, o que me chama a atenção, que muitos que se dizem pastores, muitos que se dizem atalaias, profetas de Deus, quando chega nessa hora eles se calam. Não pode se calar, gente. Temos que estar em oração para que Deus ele dê uma solução, uma conclusão para todos nós nessa parte. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, vou ficando por aqui. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição a respeito desse assunto. E que Deus abençoe a todos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.